Ao longo de todos esses anos de trabalho com a anemosia quântica, ajudando pessoas de todas as partes do mundo, mas principalmente brasileiros e, em sua grande maioria, jovens, foi detectado um grande nível de pena de si mesmo em todas essas pessoas, principalmente as pessoas que sofrem, as pessoas que são reféns, seja da pobreza, seja da escassez, seja a nível financeiro, seja a nível material, seja a nível espiritual. E por isso hoje eu gostaria de falar sobre 3 fatores da personalidade humana que são contraproducentes para o nosso desenvolvimento integral, que é justamente a pena de si mesmo, os sentimentos de culpa e a incapacidade de arrependimento. Para falar sobre a pena de si mesmo, é muito importante compreender que é muito mais fácil ficar sentindo pena de si mesmo e jamais se conectar com tudo aquilo de errado que está sendo feito por você na sua vida, justamente porque dessa forma, ao sentir pena de si mesmo, você se cristaliza no papel de vítima e evita sentir a culpa, que é algo natural que todos nós sentimos quando fazemos algo de errado. Porém, no Brasil principalmente, as coisas são bastante distorcidas. É comum que você veja em programas jornalísticos na TV, por exemplo, um bandido que matou, assaltou, violou, orgulhoso do feito dele, dando entrevista para o repórter sorrindo, tirando sarro do delegado de polícia ou da sociedade em geral. Justamente por quê? Porque ele não se conecta com a culpa. E por que ele não se conecta com a culpa? Porque ele está conectado com a pena de si mesmo, ele está conectado com o vitimismo. E é esse o discurso que a bandidagem utiliza. Eu sou vítima da sociedade e por isso eu tenho o direito de roubar, entre outras coisas que a mentalidade comunista explora bastante. Mas quando a gente vai perceber o resultado, tanto da pena de si mesmo como da ausência de culpa na vida das pessoas, a gente compreende o porquê que a criminalidade urbana, principalmente, governa a vida de todo mundo, seja nos países pobres, seja no Brasil e na América Latina de uma maneira em geral. Então, você que sente pena de si mesmo, é muito importante que você se esforce para sair dessa condição, justamente porque você não é vítima da sua realidade, você é co-criador da sua realidade. Tudo que acontece na sua vida está acontecendo graças às suas crenças, ao seu modelo mental e também aos seus pensamentos. Tudo aquilo que você acredita, você acaba criando para você mesmo em sua vida. Então, por vezes, é muito importante que nós mudemos o nosso modelo mental, mudemos o nosso sistema de crença para poder mudar a nossa vida para melhor. E é aí que entra o fator arrependimento. Então, veja bem, a pessoa passa uma vida inteira com pena de si mesmo, graças a isso ela jamais se conecta com a culpa que faria dela responsável por criar a própria realidade de uma maneira que ela não é feliz, e aí entra o fator arrependimento. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa com a qual fiz tratamentos durante vários anos, e fazia tempo que a gente não se falava, e eu percebi que, ao saber dela, ao conversar com ela, ela tinha capacidade de reconhecer erros, desacertos, mas ela se recusava a sentir culpa. E cada final de frase ela dizia assim: mas eu não me arrependo de nada. E isso é uma coisa bastante comum no Brasil. As pessoas se orgulham de dizer que não se arrependem de nada do que fizeram na vida. E eu acho isso uma coisa assustadora, justamente porque eu comecei a parar para pensar das coisas que eu me arrependo. E nossa, eu me arrependo de muita coisa nessa vida, a começar por nascer. Eu me arrependo profundamente de haver nascido numa família de pessoas que não se desenvolveram, que não se transformaram em bípedes, em seres pensantes. Então assim, nossa, eu me arrependo de muita coisa. E eu percebo que esse arrependimento, ele é uma libertação. Então é muito importante se arrepender. Você tem que se arrepender das coisas erradas que você faz. Se você fica acumulando coisas erradas, sem sentir culpa e sem entrar em contato com o fato de que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, você fica perpetuando a sua existência em um estado de vitimismo, cheio de pena de si mesmo. E aí todo mundo que está fora de você vai ser culpado pelas coisas que você gostaria, pelas coisas que não acontecem da forma como você gostaria. Então, se você está vivendo uma vida
aonde você não se sente feliz e as coisas não acontecem da maneira como você gostaria, se você sente que te falta sorte, se você sente que Deus tira sarro da sua cara, se você sente que a sincronia ou as coincidências não acontecem na sua vida de maneira que você se sinta bem, feliz, especial, amado, pode ser que isso seja a ausência de arrependimento por tudo de errado que você fez nessa vida. Então é muito importante se arrepender, gente. Vai meditar e começa a pensar quais são as coisas que você fez na sua vida das quais você se arrepende. Elas têm que existir, porque se você meditar e pensar, não, eu não me arrependo de nada na minha vida, eu fiz tudo da melhor maneira possível, aí você está sendo arrogante, está sendo mentiroso. Por quê? Porque errar faz parte da nossa existência. Então é natural, quando a gente erra, a gente sente culpa, né? Quando a gente gera prejuízos, seja para nós mesmos, seja para terceiros, se nós somos seres pensantes, afetuosos, que temos compaixão, o que não é o caso da grande maioria das pessoas, é claro que a gente vai sentir culpa. É claro que a gente vai querer reparar o erro e reparar o dano daquilo que nós fizemos de errado. Mas a gente não vê isso acontecer no Brasil e a gente não vê isso acontecer com as pessoas brasileiras. O que a gente vê é as pessoas ficarem felizes com a desgraça do outro e fingirem. E isso é algo muito sério. Né? E imagina, se está um país inteiro, se você tem 200 milhões de pessoas em volta de você mentindo e fingindo, você não vai ver problema nenhum em mentir e fingir, né? Então é assustador que as pessoas cometam tantos erros, façam coisas tão feias e não se arrependam. Muito pelo contrário, elas sentem orgulho disso e depois contam na roda dos amiguinhos tudo de errado que elas fizeram, né? Para ter o suporte, para ter o apoio, né, daquelas pessoas que não se destacam em nada, né? Não são indivíduos. É um bando de gente que faz tudo igual, que pensa tudo igual, e isso realmente é uma coisa muito assustadora. Então, acredito que era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Aprendam a se arrepender daquilo de errado, daquilo de ruim que vocês fizeram nessa vida, justamente porque ao não se arrepender, quando você não se arrepende de algo errado, que mensagem você está enviando para o universo? Né? É como se você estivesse pedindo para que mais coisas ruins aconteçam, justamente porque você não se arrepende mesmo, você não sente culpa nenhuma. Então é uma falta de humildade muito grande não arrepender-se. E eu parei para pensar, talvez eu me arrependa de muito mais coisas do que sinta orgulho delas. Né? Justamente porque viver na nossa realidade é um trauma, né? Tudo na nossa realidade é um trauma, né? Nascer é um trauma, a gravidez da mulher, tudo que acontece com o corpo dela, com as tetas, é um trauma, né? Você sai de dentro da mulher e o médico já te dá um tapa na bunda para você começar a chorar, e aí já é o seu primeiro trauma, né? Então perder a virgindade é um trauma, ficar velho é um trauma. E é por isso que a gente tem que ter amor próprio e estar livre da pena de si mesmo, conectado com a culpa que faz com que a gente se arrependa e ser livre para poder se arrepender, né? Não depender da aprovação dos outros. Isso é muito importante. E ao longo do nosso trabalho, percebo que a maioria das pessoas que necessita de suporte e orientação terapêutica é justamente porque não escuta a voz do seu coração. Simplesmente segue os conselhos que a mãe, a avó, as amigas e os vizinhos dizem que é para ser feito e jamais se conectam com tudo de errado o que estão fazendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana. Seguiremos em contato e trabalhando, e espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, falando sobre pena de si mesmo, culpa e arrependimento. Não fuja da sua responsabilidade. Arrependa-se do que você faz de errado, justamente para que você possa começar a fazer aquilo que é certo. Lembrem-se que o universo não julga, ele apenas devolve amplificado as vibrações em que você emite. Então lembrem-se disso, tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade. Todo o resto é ilusão. Se você não é uma pessoa feliz e não está satisfeito com a sua vida, certamente você não está vibrando em amor infinito, certamente você está na periferia do amor infinito, que é justamente onde vibram as ilusões. Se você quer estar livre de ilusões, faça terapias, realize um processo de autoconhecimento, enfrente os seus medos, não seja covarde, não tenha pena
de si mesmo. Sinta culpa pelos seus erros e se arrependa deles, porque esse é o efeito libertador do perdão. E como eu digo sempre, todos que estamos aqui nessa realidade, estamos aqui para aprender 7 coisas, que é amar, confiar, perdoar. Quando eu consigo fazer essas 3 com perfeição, eu vou aprender a crer, conhecer, julgar e cobrar. Justamente porque se eu não tenho conhecimento, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Por que você acredita em Buda? Por que você acredita em Jesus? Por que você acredita no Rui Mendes e segue esse canal? Porque algo indica, né? Você não conhece, então você escolhe crer. À medida em que você crê em algo, você começa a conhecer ele, né? Quem é cristão sabe perfeitamente como é conhecer Jesus e ter a revelação dele na sua vida. Eu acho que isso acontece com toda pessoa que leva o cristianismo a sério. O grande problema é que a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas não seguem a Jesus Cristo. Elas estão usando o Cristo para se proteger de Satanás, justamente porque é dele que elas são discípulos. Se você mente, se você engana, se você adultera, se você rouba, se você faz coisas erradas, você já está nos domínios de Satanás e não tem como Jesus governar a sua vida. É isso que vocês precisam entender. Então lembrem-se, arrependam-se dos seus erros, vivam livre de culpa e jamais sintam pena de si mesmo. Seguiremos em contato e trabalhando. Saudações cordiais a todos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.